Bom dia! Estamos aqui novamente iniciando a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular em Mangabeira. Quero mandar um abraço especial para todos os irmãos, todos que estão nos assistindo nesse momento, esse assunto que nós vamos iniciar. Quero lembrá-los que nós encerramos a semana passada o assunto sobre comunhão e hoje nós vamos iniciar um novo assunto que é o mediador, a necessidade de mediação, o mediador, a necessidade de mediação. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça, por esta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, que nós possamos, ó Deus, aproveitar da melhor forma possível esse momento em que estamos reunidos, mesmo que virtual, para ouvir a tua palavra, para ouvir os ensinamentos necessários para a vida cristã. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor esteja abençoando a cada um, abrindo as mentes e os corações para que eles possam entender. Esteja com teu servo, orientando, através do teu Santo Espírito, discernindo aquilo que é necessário para o entendimento da tua palavra. Entregamos em tuas mãos esse momento e nós somos gratos por cada parte que o Senhor nos concede de aprendizado da tua palavra. Entregamos em tuas mãos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, vamos continuar, né? Vamos continuar os nossos estudos e hoje iniciando esse tema que é o mediador e a necessidade de um mediador. Quando você pensa nessa palavra mediador, o que você pensa? Mediador é aquele que fica no meio, né? Mediador, vamos ter uma ideia, vamos iniciar com uma ideia, por exemplo, de um filme policial, né? Onde uma quadrilha de assaltantes, eles invadem um banco para roubar, né? E lá dentro eles começam a pegar alguns reféns, né? E pega logo o gerente lá para ir para o cofre e tal. Aí a polícia chega. Quando a polícia chega, ela vai tentar sanar, tentar resolver o problema, prendendo os bandidos. Só que eles não entram imediatamente, porque eles sabem que aqueles bandidos estão com reféns, né? Sempre eles pegam reféns. E aí chega alguém que vai intermediar, que é um mediador, para resolver, para tentar solucionar, para conciliar esse momento difícil, né? Para ver se há uma conciliação, para ver quais são as necessidades que os assaltantes querem para libertar os reféns, né? Então, esse mediador ele vai ficar conciliando entre a polícia que quer entrar e resolver logo o problema, né? Matar os bandidos, prendê-los, e os bandidos que estão lá ameaçando matar, se eles entrarem, matar os reféns. Então, essa conciliação é necessária. Sempre a gente vê que há conciliação. No mundo corporativo isso acontece, normalmente. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que é ser o mediador, é aquele que concilia as duas partes para ver se consegue chegar a um denominador comum para que satisfaça uma parte e a outra parte, e todos saem satisfeitos, né? É diferente, é óbvio que a analogia do assalto é muito transtorno, né? Vamos lembrar que vamos tentar lembrar na nossa mente, ou se você já viu, já assistiu o filme, lógico, aí você vê que se não houver conciliação, pode haver problemas seríssimos, né? Que resultam em os resultados sejam insatisfatórios e haja mortes, tanto de policiais como mesmo de reféns e mesmo de alguns assaltantes. Então, mas aí vamos entender melhor à luz da palavra, vamos entender melhor o que o Senhor quer nos ensinar através desse assunto tão importante que podemos observar a partir de agora. Ok, então, nas modernas negociações industriais e internacionais, o mediador é uma figura bem conhecida, né? O mediador ele interfere
em negociações para ver o que ambas as partes podem tirar proveito. A gente vê mediador, por exemplo, em discussões de divórcios, ou mediador também em discussões de posse de alguma coisa, né? Então, o mediador ele sempre está ali inserido, neutro, para tentar conciliar os dois, tentar unir os dois a uma conclusão, a algo que seja comum aos dois. Então, o conjunto de acontecimentos que requer os seus serviços é muito comum. Então, as coisas ficam tensas, né, porque às vezes um lado quer mais do que o outro. Então, ambos os lados envolvidos sentem que não há base comum para continuarem a discussão. Então, uma das partes retira-se. Então, é aí que imediatamente é mister, né, encontrar um mediador para se colocar entre os distanciados para reconciliá-los outra vez. Eita, quase que não sai a palavra. Então, o que acontece? Eles chegam justamente para voltar à discussão, para chegar a uma conclusão que favorece as duas partes. Assim, o mediador, como o seu nome sugere, conforme significa literalmente a palavra grega misites, que é o homem do meio, né? O homem do meio. Então, ele tem ligações com ambas as partes, simpatiza com ambas e ambas confiam nele. Então, precisa haver essa confiança, né? Quando a gente pensa na questão do mediador entre os bandidos e os mocinhos, né? Vamos dizer assim, ele tem que passar confiança tanto para uns como para os outros. Então ele é uma parte praticamente neutra, mas que os dois venham a confiar. Porque se os dois não confiar nesse mediador, não há conciliação. Não há conciliação. Então eles deixam que ele resolva, né? Eles confiam nele e deixam que ele resolva. Então ele chega e diz assim: o que você está precisando? Aí eu estou precisando disso. Aí chega no outro lado e diz assim: olha, eles estão precisando disso, vocês abrem mão disso? Então fica aquele jogo para chegar a um equilíbrio, né? Para chegar a um equilíbrio. Então, o mediador serve à causa da justiça, da parte, aliás, da paz e da boa vontade. Né? A causa da justiça, da paz e da boa vontade. Então, sua tarefa consiste em representar cada lado ao outro, né? E em achar uma base para restaurar a restauração da amizade entre eles. Então ele chega para um e conversa com um e diz e ouve as suas exigências. Aí ele vai para o outro e diz: olha, fulano exigiu isso, isso e isso. Você concorda? Ele vai dizer: concordo ou não concordo. Aí ele vai dizer o que ele concorda. Aí ele volta para o outro e vai dizer o que ele discordou e o que ele concordou. Então assim ele vai montando uma conciliação, ele vai mediando aí essa decisão, essa discussão para chegar a uma decisão final. O Novo Testamento usa essa palavra mediador, uma vez acerca de Moisés e 4 vezes acerca do Senhor Jesus. Vamos ler essa vez aí lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Vamos para Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3, 19. Olha lá o que ele diz. Gálatas 3, 19. Ele diz assim, na palavra: logo, para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Tá? Aí, se a gente continuar o versículo 20, vai dizer: ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só.
Ok, mediador aqui foi Moisés. Moisés recebeu dos anjos, das mãos dos anjos, a lei, certo? Então aqui a gente vê claramente que essa palavra ela está aí inserida nessa passagem falando do mediador, Moisés. Agora vamos ver algumas passagens, né, que falam sobre Jesus sendo mediador. Paulo, escrevendo a primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Vamos lá. Hebreus 8, 6. Então nós vimos aí uma e vamos ver mais 3. Então 4, né, do Novo Testamento, falando sobre Jesus. Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Vamos lá. Hebreus 8, 6 diz assim. 8, 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então nós vemos aí que ele é mediador. Aparecendo. Vamos para 9,15. Vamos lá. Hebreus 9,15 diz lá: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então nós vimos aí versículo 15. Agora nós vamos para capítulo 12, versículo 24. Capítulo 12, 24 diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tá? Fazendo referência ao sangue de Jesus, que foi mais importante que o sangue derramado de Abel. Então, aí nós vemos nessas 4 passagens, tanto em Timóteo como em Hebreus, 3 passagens em Hebreus, nós vemos 4 vezes Jesus chamado de que ele é o mediador de uma nova e superior aliança. Não sei se na sua versão tem, mas é assim. A palavra mediador começa sempre com a letra M maiúscula, né? Referindo-se a Jesus, aí nesses 4 casos aí. Então, não é exagero descrever esses trechos como a chave, não apenas para o Novo Testamento, mas também para a Bíblia inteira. Então, é a chave, tá? É a chave de escrever. A gente vê aí que é a chave, a coisa mais importante, quando a ênfase de ver Jesus como mediador, tem algo muito maior atrás de tudo isso. Tá? É algo muito mais importante atrás de tudo isso. Aí você observa quando você começa a meditar na palavra e ver as mensagens. Então, pois eles cristalizam em uma frase a súmula e a substância da mensagem bíblica. Quer dizer, é algo muito importante. É algo que é enfático em relação a Jesus ser o mediador. Tá? Isso daí mostra que Cristo, né, o Senhor Jesus, é importantíssimo em toda a palavra. É a ênfase, a chave de toda a história da humanidade ou daquilo que é necessário de mediador para a conciliação do homem com Deus. A gente vê que é algo comum na teologia moderna afirmar que a Bíblia é um livro que testifica de Cristo, apresentando um testemunho profético antecipado no Antigo Testamento e um testemunho apostólico em retrospecto no Novo Testamento. Então,
É algo comum na teologia moderna, afirmar isso. Que a Bíblia é um livro que testifica de Cristo. Então, isso é correto. Mas, a fim de emprestarmos a essas ideias a precisão adequada e a fim de nos guardarmos de mal-entendidos, precisamos dizer que a Bíblia é um livro que testifica de Cristo, não somente como um mestre ou exemplo, e sim como mediador. Então, repetindo que essa palavra ela tem um peso maior. Certo? Jesus não é somente um mestre, ou nós temos um mestre ali, um mestre das Escrituras, um escriba, né? Um rabi, mas não. Aquele homem é um exemplo para todos nós. A gente pensa, não, ele é um mediador. E o peso do significado do mediador é importantíssimo para a nossa vida cristã. Então, a mediação de Jesus entre Deus e os homens, pela qual foi estabelecida a nova e eterna aliança, é o principal tema da Bíblia. Esse é o principal tema da Bíblia, a mediação de Jesus, que foi estabelecida para a nova aliança. Então, a gente vai ver a necessidade de um mediador. Qual é a necessidade de um mediador? Será que a gente precisava realmente de um mediador para conciliar? Será que eu e você não poderíamos chegar até Deus e conciliar e dizer assim, perdão, Senhor, por eu ter feito algo de errado e eu queria voltar à comunhão com o Senhor? Jamais. Jamais. Se não fosse esse mediador, nós estaríamos perdidos. Então, Deus e o homem estão alienados um do outro. Nós estamos separados um do outro. Não tem como. Há uma alienação aí. Eu não posso, não dá para mexer, não dá para mover. Tá? O homem está de um lado, Deus está do outro. Eu não posso, o homem não pode chegar a Deus, ele não se move, ele está alienado. Então, interrompeu-se a comunicação e a amizade entre eles. Houve uma ruptura da comunicação. Deus não fala mais com o homem, deixou de falar com o homem como ele falava com Adão toda a tarde, com Eva toda a tarde. Eles estavam juntos, ele estava dando as instruções, ele estava ensinando. Houve a ruptura da amizade, não houve mais essa amizade, houve uma ruptura. O homem se tornou inimigo de Deus por causa do pecado. Prevalece a hostilidade mútua. Por que hostilidade mútua? Você pensa, é Deus sendo hostil conosco? Não, Deus aplicando a sua justiça conosco. Mas essa hostilidade maior é do homem para com Deus, bem maior, porque Deus criou o homem foi contra Deus, desobedeceu a Deus. É mútua porque Deus não aceita o homem de volta por causa da hostilidade que ele teve contra ele. Você pode perguntar, você pode dizer assim, quer dizer que Deus não perdoa? E nós sabemos que Deus perdoou em Cristo Jesus. O seu ato de justiça, o seu ato de amor, né, que foi expresso nas Escrituras e que foi real na vida humana quando ele envia seu próprio Filho. Então, em Romanos 8,7, ele vai falar que o pendor da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne é a mente e o coração do homem em seu estado natural. O pendor da carne é que a nossa natureza caída, natureza pecaminosa, pende sempre a carne para o mal. Pende sempre para sair do trilho, para sair do caminho. Tá? Então, esse pendor da carne é inimizade contra Deus. É justamente o homem que resolveu sair da vontade do Senhor e aí se tornou inimigo de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não está sujeito nem pode estar, porque não tem como. Ele perdeu. A lei de Deus mostra quem ele é.
Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais à frente. Então, e Deus, por sua vez, ele luta contra o homem no sentido que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele não quer expressar a verdade, ele não quer ver a verdade, ele não aceita a verdade. Romanos 1:18 mostra a depravação total do homem. Então o mundo inteiro ele é culpado aos olhos de Deus, o legislador e juiz. Vamos ver primeiro, vamos conferir primeiro Romanos 5:10. O que ele diz lá, referente a essa questão da ira de Deus? Romanos 15:10. O que ele diz lá? Vamos lá para Romanos 5:10. Romanos 5:10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Interessante, né? Porque nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados em Cristo Jesus. Então, vamos ver Romanos 3:19, que diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Todo mundo seja culpável diante de Deus. Não tem como. Deus, ele é o legislador e juiz, e ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas. O mundo inteiro é culpado aos olhos de Deus. Por quê? Porque eles deixaram a glória de Deus, eles deixaram a grandeza de Deus. Eles estavam ali, nós estávamos ali em Adão e vimos a glória de Deus, nós vimos o poder dele, nós vimos que ele nos deu tudo, no entanto nós não o obedecemos. E cada um de nós que estivéssemos ali, se estivéssemos no lugar de Adão, faríamos o mesmo. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram em Adão. Romanos 3:23 fala sobre isso. Ele quer que seja a glória de Deus aqui retratada como um padrão, né? Como uma realização ou como uma esperança, pois para o nosso propósito o problema é o mesmo. Não interessa. Nós carecemos da glória de Deus, nós precisamos da glória de Deus, nós necessitamos ardentemente da glória de Deus, porque nós pecamos e estamos separados longe dele, e a gente precisa, a nossa necessidade é tão grande que por si só não conseguimos chegar até Deus e precisamos de um mediador. Necessitamos desse mediador. Conforme disse Isaías, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, né? Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Ovelha, ela sempre anda, ela está andando no meio de todas elas, mas elas começam a se desgarrar e sair. Se o pastor não chega lá e estiver juntando as ovelhas, elas saem do caminho e se perdem. Então, desgarrados da vereda de Deus nós estávamos. O bom pastor desejava que trilhássemos. Então nós saímos dessa trilha, nós saímos dos caminhos do Senhor, do nosso bom pastor. Então, seguir por nosso próprio caminho e não pelo caminho de Deus é tão natural quanto para nós quanto respirar. Então, é natural você respirar? Você não precisa dizer assim, respira, inspira, respira, expira. Você não precisa dar comando constantemente, mentalmente ao seu sistema de respiração. Isso é natural. Também é natural nós nos desviarmos do caminho. A gente está andando no caminho e de repente a gente está se desviando. Sempre assim, sempre assim. É a tendência natural da velha natureza, da queda do homem. Comumente não nos conscientizamos de estarmos fazendo isso, até que alguém nos faça conscientes do fato. Então, vamos dizer que nós somos crentes ávidos, crentes vivos, crentes praticantes da palavra. Mesmo nós, praticantes da palavra, nós estamos
de vez em quando saindo do caminho, de vez em quando nós estamos desviando, porque a velha natureza ainda está nos tocando, está nos levando a isso. E até que alguém chegue e diz: epa, calma aí, olhe, perceba que você não está andando corretamente. Então nós não somos conscientes desse fato, a não ser que alguém nos faça consciente. E assim, os homens estão sem Deus no mundo, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive e pela dureza dos seus corações. A gente vê isso em Efésios capítulo 2, versículo 12 e capítulo 4, versículo 18. Essa é a dificuldade fundamental de nossa condição humana. Essa é a dificuldade que nós enfrentamos. Se não houver um mediador, a gente não tem condição de voltar para Deus. A literatura imaginativa do Ocidente moderno, poemas, novelas, romances, teatros, toda a expressão de arte que retrata a vida, pode levar-nos a pensar que o nosso mais grave problema no presente é que estamos alienados de nossos semelhantes e de nosso verdadeiro eu. É interessante você notar isso, porque o que passa nessa arte é justamente que nós estamos separados de nós mesmos e separados do meu eu, separados dos outros, né, dos nossos semelhantes, e separados do eu. E não é exatamente isso, né? A gente entende isso. Alguém já observou muito bem que as novelas mais sérias de nossos dias preocupam-se com problemas de integridade, por exemplo, a maldição de Adão. Tá? Eles tentam mostrar que a integridade do homem o homem pode ser íntegro por si só, e essa questão da maldição de Adão é uma coisa que não é real para a nossa vida. Por exemplo, a perda de identidade, a maldição de Caim. Caim saiu a ermo, andando pelas cidades sem ter mais identidade, perdeu sua identidade porque foi expulso da presença de Deus, porque fez algo errado contra Deus, matando seu irmão. Então, a retratação de novelas da vida real, na realidade, eles inventam uma coisa que não é real quando nós olhamos para as Escrituras. E também da falta de comunicação entre os homens, a maldição de Babel. Olha, a palavra diz que nós fomos prejudicados por causa da mistura das línguas, mas aí a arte tenta retratar que, na realidade, o que falta é somente essa integralidade que o homem por si só pode fazer, essa busca de identidade no homem mesmo, e essa comunicação que falta nos homens, entre os homens, deve ser buscada entre os homens, para os homens. Então, no fundo, porém, esses são problemas que envolvem não as relações do homem consigo mesmo e seu próximo, mas entre o homem e Deus. Isso é uma realidade. Então não adianta a gente conciliar ou buscar identidade no próprio homem, ou conciliar essa questão do pecado com o próprio homem, ou entre os seus semelhantes para resolver o seu problema, ou com o próprio eu. Não adianta. Não é isso, né? Essa questão da comunicação, tem que ser. Por quê? Porque isso só vai acontecer, esse reajuste da vida humana só acontece quando nós entendemos e vemos que deve haver uma reconciliação entre o homem e Deus. Pois a maldição, em cada caso, resultou da ira divina. Foi o próprio Deus que fez, pela sua ira, pela sua justiça, ele fez com que a maldição de Adão caísse sobre todos, por causa do próprio homem. Deus resultou da ira divina do homem que fez errado. Da questão da identidade, onde o homem hoje ele busca a sua identidade. Ele passa a vida buscando a identidade. Ele só vai encontrar a identidade dele em Deus, através de Cristo. A sua identidade, a identidade de toda a humanidade está direcionada em Cristo. Não tem como você fugir disso. Então a ira divina fez isso. E a comunicação.
né? A comunicação entre os homens, que foi deturpada porque o homem queria ser Deus. O homem queria chegar, subir ao céu por si só. O homem queria ser todo poderoso. E ele fez o grande marketing de seu poder, fazendo uma torre, né, em nome do homem para chegar ao céu. E Deus foi e confundiu as línguas. Então, é a ira divina derramada sobre a intenção errônea do homem. E a deturpada literatura de nossos dias, apesar de todas as suas agudas avaliações e análises neste ponto, é superficial em vez de profunda, pois cataloga os sintomas e não exibe discernimento contra a doença. Então, só os sintomas são catalogados, mas a doença em si, que está no homem, no coração do homem, o pecado do homem, não é exibido. E nunca vai ser. Por quê? Porque a arte deturpada pelo pecado, ela também encobre a verdadeira doença, que é o pecado. Então ela se auto-defende, né? E aí a razão fundamental pela qual os homens se sentem solitários e perdidos, presos a um redemoinho de niilismo. Niilismo aqueles que dizem que toda crença não é válida, né? Se você crer em Deus não vai mudar nada, porque não existe isso, porque a crença não vai interferir ou melhorar a minha vida. Isso não existe. O niilismo é esse. A pessoa que é niilista, ele não crê em nada. Ele não crê em nada dessas coisas. Ele diz que não existe nada disso. Ele só crê no material, no que é palpável. Ele não crê na fé que nós temos no cristianismo. Ele não crê em absolutamente nada. E que crença para ele é balela. A crença é invenção do homem. Tá? Então, a razão fundamental pela qual os homens se sentem solitários e perdidos, presos a um redemoinho de niilismo, né, e privados dos sustentáculos da estabilidade convencional e cultural, é porque estão alienados de Deus. Né? Porque eles buscam esses sustentáculos de estabilidade convencional. Qual é a estabilidade convencional? É que eu preciso ter mais conhecimento para que eu tenha recursos financeiros melhores na minha profissão e que eu viva culturalmente de acordo com o que a cultura dita, as regras, e eu aceite tudo como correto diante disso. E aí, na realidade, eles ficam privados disso porque a maioria não consegue se estabilizar com a estabilidade convencional e a cultura. Então, o motivo principal de não alcançar essa estabilidade por si só, entre eles, é que eles estão alienados de Deus, separados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Eles estão separados de Deus. Nós estávamos alienados de Deus, eles estão alienados de Deus. Você está alienado de Deus ainda? Conforme Baxter, grande pregador, 3 séculos atrás, ele diz assim: não lhe falta amigos que têm o amor de Deus. Porém, o homem alienado de Deus perde a amizade de seus semelhantes e chega mesmo a odiar-se. Interessante, né? Ele se separa de Deus e também se separa deles mesmos, dos homens. E chega a odiar a si próprio. Olha a decadência. Né? A decadência separa de Deus, separa dos homens e separa de si próprio. Odeia a si próprio. E chega ao seu estágio final. Essa é a triste situação retratada pela nossa literatura, embora inconsistente do significado de seus próprios temas. Do seu próprio tema. Tá? O que a prosa e a poesia de nossa desolada terra do século XX, século XXI realmente nos diz é a mesma
coisa que a Bíblia nos informa, a saber que precisamos de um mediador para conduzir-nos a Deus. Nos dias do Antigo Testamento, por exemplo, Deus preparou Israel para a vinda de Cristo. Como foi que ele preparou Israel para a vinda de Cristo? Enviando mediador. Antes de Cristo vir, já tinha uma preparação, uns precursores, vamos dizer assim. Como foi que ele fez isso? Deus, mostrando a Israel a necessidade de um mediador. Essa é a lição central da economia veterotestamentária, do Velho Testamento. Foi a lição que Deus ensinou, paradoxalmente, ao instruir em Israel duas classes de mediadores. Ele instruiu Israel com duas classes de mediadores. Quais são elas? Deus enviou os profetas para representá-lo diante de seu povo. E ele enviou também os sacerdotes para representarem o povo diante dele. Quer dizer, os profetas representavam Deus diante do povo. E os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Né? Ida e volta, né? Bate e volta, completo, fechando o círculo. Então, os profetas falavam a Israel em nome de Deus, assim mantendo a comunhão entre os israelitas e o Senhor. Eles falavam da parte de Deus sempre, comunicando o que Deus queria deles. A comunicação era sempre da parte de Deus através dos profetas. Assim diz o Senhor. E, todavia, as mensagens dos profetas eram fragmentárias, porque eles davam uma mensagem agora, depois, num certo tempo, dava outra mensagem, e num certo tempo dava outra mensagem, não era uma mensagem total de uma vez só. E, com frequência, essas mensagens eram enigmáticas também. Eles não se entendia claramente, nem o próprio profeta entendia claramente. Tinha que decifrar, né? E o autor de Hebreus 1:1, ele diz que muitas vezes, quer dizer, fragmentária, várias vezes, e de muitas maneiras foram expressas pelos profetas. E os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes nunca obtinham permanente paz e consciência, nem ousadia de acesso à presença de Deus. Então, toda a vida eles tinham que sacrificar todo ano e tinham que lembrar de cada pecado, né? Então não havia essa permanente paz. E sempre eles tinham que ficar sacrificando. E não tinha a consciência, a paz de consciência, né, que o verdadeiro mediador trouxe. E eles também não tinham a ousadia do acesso na presença de Deus. Porque sempre a presença de Deus era intermediária pelos sacerdotes. Os sacerdotes também não tinham essa ousadia, porque tinha que entrar de uma forma bem limpa, bem pura, né? Várias roupas trocadas, vários banhos, vários padrões que tinham que ser feitos antes de chegar no Santo dos Santos. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes removam pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4. É impossível. Todos os rituais eram só uma prefiguração, é só uma introdução para eles entenderem o verdadeiro mediador que viria depois. Depois você vê aí capítulo 9, versículo 8 e 9 e capítulo 10, versículo de 1 a 22 de Hebreus. Então, sob a velha aliança, a revelação e o perdão eram reais, mas limitados e incompletos. Então, eles eram reais, não deixaram de ser reais, mas eram limitados e incompletos. E nunca foi alcançada uma perfeita comunhão com Deus. Sempre, por causa desses mediadores, que eram homens, né, que eram falhos, nunca houve essa comunhão perfeita com Deus. Tá? Então, isso aconteceu necessariamente para o povo escolhido de Deus, para que eles começassem a entender que necessitavam de algo maior. Por conseguinte,
a própria natureza inadequada da mediação veterotestamentária do Velho Testamento, né, natureza inadequada da mediação, quer dizer, os homens, como eu acabei de dizer, foi designado para fazer os homens perceberem a necessidade de um ministério mediador mais eficaz. Aquele que viria, o renovo, né? Aquele que era filho de mulher, né? Que ia destruir, né? A serpente. Então, nesse sentido, a gente vê que por exemplo, um exemplo analógico para você, ter um carro velho para dirigir é melhor que nada, não é verdade? Então, seu proprietário, aliás, ele poderia sentir-se grato pelo mesmo, né? Quem de vocês é grato por ter um carro velho, né? Deve ser grato. Mas vamos entender, contudo, as frustrações advinhas de dirigir um veículo assim fazem seu dono anelar por um carro melhor. Isso é errado? Absolutamente. Não, lógico que não. Não é errado. Você tem um carro velho, pelo menos você tem um carro velho e você pode se deslocar no momento que você quer. De repente o carro quebra mais facilmente. Aí vem as frustrações. Aí eu anelo um veículo melhor, um carro mais novo. Tá? Isso daí é natural. Então, é a mesma coisa dos israelitas. Né? Por igual modo, a experiência de viver a velha aliança não podia senão despertar o anseio por algo melhor. Uma aliança superior, fundamentada em melhores promessas, oferecendo melhor esperança e descansando na eficácia de melhores sacrifícios. Né? Então eu posso esperar uma coisa melhor? Posso. Não posso esperar uma coisa melhor? Deus ele está me dando aquilo que é necessário. Mas se aquilo que é necessário está deteriorando, Senhor, eu queria ter uma coisa melhor. Deus pode providenciar uma coisa melhor. Isso é só uma analogia, é óbvio, mas a gente pode entender melhor com essa analogia o que o povo de Israel no Antigo Testamento, confiando na promessa que viria depois, sempre obedecia a Deus nos sacrifícios que não serviam totalmente para pagar os seus pecados. Né? Então, por igual modo, né, a experiência de viver sob a velha aliança não podia senão despertar um anseio de algo melhor. Certo? Então, eles podiam descansar na eficácia de melhores sacrifícios. O melhor sacrifício não precisava ser vários sacrifícios, porque seria somente um sacrifício. Então, seria bom se tivesse melhores sacrifícios que pudessem pagar realmente os nossos pecados. Houve um sacrifício somente que pagou todos os nossos pecados. Então, a Epístola aos Hebreus dedica-se a mostrar como a mediação de Cristo supriu tudo quanto antes estava faltando. Nós vemos isso em Hebreus 7,19. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Vamos lá para Hebreus 7,19. Hebreus 7,19 diz assim: Portanto, esse mesmo é. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Tá? Não, esse é 18, né? 19 diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Tá? Esperança superior, pelo qual nos chegamos a Deus. E versículo 22, ele diz o quê? Ele diz: por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ele é a superior aliança. Aí você lê depois 8,6, 9,23 e 11,40. Visto que, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Capítulo 10, versículo 14.
Então Cristo aperfeiçoou-os no tocante ao relacionamento deles com Deus. Foi aperfeiçoado esse relacionamento. Foi Cristo que fez isso. Também, conforme Paulo explica lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19 a 25, a dispensação do Antigo Testamento era ofuscada pela lei que Deus adicionou por meio de Moisés por causa das transgressões. Então nós vemos isso lá em Gálatas, né? Começando a falar que o mediador é Moisés, e aí a gente vai vendo aí que era por causa das transgressões. Por causa das transgressões tinha que haver mediador. Primeiro, esse mediador, Moisés, ele trouxe o espelho da vida humana, quem somos. Através da lei, nós enxergamos que nós éramos pecadores reais. Tá? A gente conseguiu enxergar isso pela lei, mas era necessário que enxergássemos. Ou seja, para fazer com que os israelitas vissem o pecado como algo que impede a comunhão com Deus, e desta forma para que sentisse a necessidade de um Salvador que os livrasse da culpa e do domínio do pecado. Se o sentido preciso das palavras, por causa das transgressões, é fazer da prática do mal uma ofensa legal, ou é fazer a transgressão, né? A gente confere lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, né? E 7, capítulo 7 e 7 seguintes. Vamos lá para Romanos 7 seguintes, tá? Romanos 7. Vamos lá para Romanos, capítulo 7. Vamos ver do versículo 7 ao versículo 13, ao versículo 10. Tem 7 seguintes, pode ser. Vamos ver o que a gente precisa ler aqui. Olha lá, o que diz assim. Que diremos, pois? Ou que diremos então, aliás? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Versículo 11. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. É interessante você notar isso e dizer assim, mas aí quer dizer que a lei me forçou a pecar? Não. A lei só mostrou que eu era pecador e aflorou isso. Meu desejo de pecado veio à tona e me mostrou quem eu realmente era. Se não fosse a lei, a gente não entenderia que nós somos pecadores, não acharíamos que nós não precisaríamos de um mediador. Tá? Então, foi por esse motivo que a lei veio, para que a gente enxergasse a nós mesmos e víssemos como nós somos realmente, depravados, perdidos neste mundo pecaminoso. Tá? Então, quando a gente confere aí Romanos 5:20 e o Romanos 7, de 7 em diante, isto não afeta o objetivo da frase. Então, por causa das transgressões, fazer prática do mal uma ofensa legal ou fazer a transgressão? Não, tudo isso foi natural, porque nós temos a velha natureza da queda, da desobediência de Adão em nós. A lei não podia dar vida. Tá? Romanos 5:21. Pois não conferia qualquer capacidade para o homem conformar-se às suas exigências, mas ela podia e fazia os homens compreenderem que eram impotentes escravos do pecado. Então nós vimos isso aí
justamente em Romanos 7. Vamos ver o 12, só faltou o 12 e o 13, nós lemos até o 11. Assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, aquilo que é bom se tornou morte para mim. De modo nenhum. É a pergunta, né? Aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostra-se toda a sua força de pecado. Então, o pecado foi mostrado através da lei. Se não fosse a lei, a gente não enxergava o pecado. E o pecado estaria dentro de nós, e nós morreríamos e estaríamos longe de Deus todo o tempo. Então, a lei mostra que você é pecador, que você necessita de um mediador. Tá? E preparava-os, né, para receberem Cristo e para crerem nele. Isso aconteceu com os israelitas. Por isso que eles faziam sacrifícios constantes, esperando o mediador final, que não precisava mais de nenhum sacrifício, porque ele era o próprio sacrifício. Por isso Paulo ele escreveu em Gálatas 3, 23 e 24, ele diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que ela nos serviu como aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Né? Ela nos serviu como tutor de alguém que é órfão, né? Que tem algumas, vamos dizer que eles têm algum bens financeiros, ele até os 18 anos ele tem que ser acompanhado por um tutor. Depois dos 18 anos ele é liberto do tutor. É o que aconteceu conosco. Nós tínhamos um tesouro para receber, a gente era órfão, a gente precisava de um mediador, ou de um tutor até a nossa maioridade. Depois que a gente completasse a maioridade, a gente não precisava mais. E quando Cristo veio, é a nossa maioridade. Cristo veio para nos redimir. Então eu não precisava mais ficar dependente de um tutor, que era a lei aqui no caso, como um aio. Tá? Gálatas 3, 23 e 24. E aí a epístola aos Gálatas mostra-nos em detalhes como a mediação de Cristo, através da qual os dons gêmeos, que é a justificação e o Espírito Santo, nos são outorgados. A gente pode conferir isso em capítulo 3, versículo de 1 até 14, em Gálatas. Depois você lê. Então, liberta-nos da escravidão ao pecado e à lei, conduzindo-nos à glória, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Certo? Então, a gente vê aí claramente a necessidade do mediador. A gente vê isso claramente em nossas vidas. Que bênção, na verdade, a gente poder compreender isso. Quantas pessoas neste mundo não entendem que só existe um mediador entre Deus e os homens, e é necessário que esse mediador faça parte da vida das pessoas. Você já pensou se todas as pessoas entendessem que existe só um mediador, e que esse mediador, ele concilia você de volta à casa do Pai, concilia você a ter um relacionamento íntimo com o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador, o Todo-Poderoso? Já pensou se as pessoas vissem isso, sabendo que todas as necessidades seriam supridas através do mediador? Né? Como nós somos gratos ao Senhor por entender o mediador, por reconhecer a necessidade do mediador. Quantos de nós entendemos isso como uma verdade absoluta em nossos corações? Como entendemos que Jesus sendo mediador, nós não precisamos fazer mais sacrifícios. Jesus sendo mediador, ele se tornou o nosso Salvador. Ele nos fez a ligação, a conciliação com Deus. Deus nos recebeu, mesmo sem merecermos. Sendo inimigos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Irmão de Cristo. Herdeiro e co-herdeiro com Cristo.
Você já pensou que mudança? Será que você entende que a mediação só é através de Cristo Jesus? Não é através de mediadora, nem de pessoas medianeiras, nem de pessoas santas, nem pessoas que foram boas, que cumpriram a palavra de Deus aqui na terra, que morreram e agora intermedia entre Deus e os homens. Não! Só Jesus é o mediador. Só Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Só Ele ofereceu o seu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que pagou os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Não perca tempo em buscar outros mediadores. Peça a Deus e Deus lhe concede tudo aquilo que é necessário. Ele vai ver seu coração e vai ver a realidade da sua confiança nele, porque Ele é o mediador. Eu não preciso de sacrifícios, eu não preciso mais de intermediários, eu não preciso mais de sacerdote, eu não preciso mais de profeta, nem de rei, porque Jesus é rei, sacerdote e profeta. E Ele completou tudo aquilo que era necessário para a minha reconciliação com o Criador. Que bênção maravilhosa! O mediador, a necessidade de um mediador, aquele que veio até nós. Nasceu humildemente, se submeteu a se transformar como um de nós, se humilhou, deixou toda a sua glória para morrer numa morte horrenda, morte de cruz, para dizer: está consumado, agora eu paguei o preço do pecado de toda a humanidade. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não tem a vida eterna, se você ainda não reconhece Jesus como o único mediador, você precisa conhecê-lo para a glória do Senhor. E você terá a vida eterna. A partir dessa vida, você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus, vivendo eternamente com o Criador, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso de estarmos reunidos em Teu nome, para louvar o Teu nome, para aprender acerca da Tua palavra. Esteja abençoando o Teu povo, Senhor, aqueles que já entregaram sua vida a Cristo e aqueles que ainda não entregaram, aqueles que não reconheceram que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Precisa, ó Deus, reconhecer. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor toque nos corações daqueles que estão nos ouvindo, que ainda não Te conhecem. E aqueles que já Te conhecem, Senhor, possa reconhecer a Tua grandeza, o Teu amor, a palavra que nos traz ânimo, que nos dá o refrigério necessário em meio às tribulações. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos e queridas, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva, tá? Para a gente poder continuar transmitindo esses estudos, esses ensinos da palavra através do YouTube. Tá? Se você quiser também deixar um like, você pode deixar. E logo mais à noite, se Deus assim permitir, nós estaremos nos reunindo ali no templo para adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Uma parte, somente 30% da capacidade do templo, mas também esperamos vocês que não podem vir também se conectarem conosco para ouvir, louvar o nome do Senhor, ouvir a palavra, ler a palavra e ouvir a pregação, orar e ver e glorificar o nome de Deus onde você estiver. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que logo mais no próximo domingo, se Deus assim permitir, continuaremos esse assunto tão importante.